Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Uma saudação a todos os irmãos reunidos lá em Monterrey, Nuevo León, México, e todos que estão conectados através do satélite Amazonas e também o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. E Deus continue te abençoando, missionário Miguel Bermudes Marim, grandemente, e te mantenha são, te mantenha forte, e também todos nós. Para essa ocasião, buscamos no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 23, versículo 26, onde nos diz: quando o iam levando, constrangeram certo sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Seguia-o grande multidão e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pois virão dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Pois se no madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Levavam também outros 2 homens que eram criminosos para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele os 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E ele escreve aí do lado: perdoa-lhes. E na outra Bíblia desenha uma estrela de Davi. Repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava olhando, e as autoridades, os governantes, zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente os soldados o escarneciam e, chegando-se a ele, apresentavam-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E passamos ao Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, versículo 45, onde nos diz: E desde a hora sexta, ele escreve de 11 a 12, aí em cima, e desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, ele escreve 2 a 3 p.m., ou seja, a esta hora são 2h15 por aí, vejam, havia trevas, um dia, que se supõe assim de dia clarinho, mas houve trevas, e já para as 3 da tarde, 2 a 3, por volta da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo, um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber.
Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. As obras de Jesus ao entrar em Jerusalém. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem: vivendo, morrendo, enterrado, se levantando e vindo. Nos diz nosso irmão Branham ali, na página 6, diz: quando no jardim do Éden, Deus, o Senhor, requeria uma morte. A pena do pecado é morte, e não podia haver nenhuma alteração, não havia outra maneira que fôssemos cuidados, porque Deus é supremo, e Ele é infinito, e Ele é o juiz de todos os céus e da terra, e a terra. E a pena do pecado é morte, e não havia ninguém que pudesse pagar essa pena por outro. Porque qualquer homem até pudesse morrer por outro, mas, para começar, ele era culpado. Não havia ninguém de nós que podia ajudar ao outro, porque todos somos culpados. Nascemos em pecado, formados em iniquidade. Viemos ao mundo falando mentiras. E não havia um raio de esperança em nenhum lado. E estávamos condenados à morte por Deus. E cada criatura que até se moveu sobre a terra está sob essa grande condenação. Podia haver um homem justo se levantando e fazer grandes coisas, mas para começar era um pecador. Havia só uma forma para que isso fosse pago. E isso foi a morte do próprio Deus, de Deus mesmo. Recordem, Ele era o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1 em diante. Porque Deus, sendo um espírito, não podia morrer. Mas Ele desceu em um corpo de carne e se expressou a si mesmo em uma vida de amor para tomar toda essa bondade que Ele era e dá-la voluntariamente como sacrifício supremo, para que Ele pudesse tomar a culpa dos culpados, todos nós sendo pecadores, pois não havia uma maneira no mundo para que fôssemos salvos. Ele veio não unicamente para ser visto sobre a terra, mas que veio morrer como um sacrifício. Abel o expressou quando ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim. Quando ele trouxe esse pequeno cordeiro com um pedaço da videira atado ao redor do seu pescoço para atá-lo a uma rocha. Aí estava esse pequeno indivíduo sobre a rocha e sua barba estirada para trás e com uma rocha golpeou no seu pequeno pescoço. E isso sangrou e morreu. E o sangue brotando para fora. Essa pequena rocha branca foi banhada com sangue. Abel expressou o Calvário ali. Vejam esse quadro aí. Colocando esse cordeiro branco e dando com uma pedra no pescoço. Seguramente, todo espirrado aí, Abel, com sangue. Quando o Cordeiro de Deus, morto desde antes da fundação do mundo, veio tomar o lugar dos pecadores culpados e foi massacrado e ferido e zombado e foi zombado e morreu uma morte que nenhuma criatura podia morrer, exceto o próprio Deus. E suas mechas sangrando, penduradas nos seus ombros, gotejando no solo, tinha o cabelo ondulado, em cachos. Expressou que coisa tão horrível é o pecado. Quando ele teve que morrer para redimir o homem de uma vida de pecado.
Nada podia morrer assim. Nada podia parar, deter essa morte. Se diz que quando perfuraram o seu abdômen, que dali saiu sangue e água. Eu estava falando há algum tempo com alguém sobre isto, e foi um cientista que disse: há unicamente uma maneira que isso poderia ter acontecido. E não foi por causa da lança romana que ele morreu. Também não foi a perda de sangue pelo qual ele morreu. Tinha perdido tanto sangue, imagine, desde pela noite. Todos os golpes que recebeu, as feridas e tudo seguramente estava sangrando, mas não foi por isso. Também não foi pela perda de sangue pela qual ele morreu, porque ainda tinha sangue no seu corpo. A causa que ele morreu não foi a lança romana ou os cravos que cravaram em suas mãos, ou a coroa de espinhos, ou a coroa espinhosa que colocaram em sua cabeça. Mas, por quê? Porque ele morreu de tristeza. Ele morreu de um coração quebrantado. Quando ele soube que as mesmas criaturas de tempo pelas que ele morreria para redimi-los tinham cuspido na sua cara, e que ele foi rejeitado pelos homens. 800 anos antes de que acontecesse, Davi clamou com a mesma voz que ele clamou no Calvário: meu Deus, por que me desamparaste? Que coisa tão horrível faz o pecado. Isso separa o homem de Deus. E ele era a oferta pelo pecado que tinha que ser oferecido pelos nossos pecados. E ele foi separado da presença de Deus. O pecado o tinha separado. Deus colocou o nosso pecado sobre ele. E ele foi separado de Deus. E isso é porque ele clamou: por que me desamparaste? Porque ele foi desamparado. E tinha tomado este lugar e viu seu povo, ao qual ele vinha para ser seu salvador e lhes oferecer vida. Eles o rejeitaram. E isso lhe doeu tanto, ao ponto que ele esteve tão quebrantado de coração, que o sangue e a água e as químicas do seu corpo se separaram. O homem nunca saberá o que isso foi. Essa é a razão que não podia haver mais alguém que pudesse morrer assim. Não me interessa quanto você pudesse ser atormentado, quanto eles pudessem colocar seus pés no carvão, ou ser colocado em pedaços ou queimado por pedaços. Você não pode morrer essa morte, porque sua feitura não é assim. Ele tinha que ser Deus, ele tinha que ser mais do que o homem, ser feito mais do que o homem. Deus morreu. Ele morreu de um coração partido, com tal dor pelo mundo, até que a reação química aconteceu em seu corpo, que não podia acontecer em você. Você não pode sofrer assim. Não há forma para que tenha esse tipo de dor. Assim que somente um podia fazê-lo, e ele o fez. Ali estava pendurada essa vida preciosa que não conheceu mais do que o amor e fazer o bem, pendurado ali entre os céus e a terra, levantado ali, completamente nu, envergonhado. Pense, como você estaria totalmente nu? Você não conheceria a vergonha que Deus teve a estar ali pendurado. Eu sei que no crucifixo tem um pequeno pano que tem ao redor dele, mas eles nunca fizeram isso. Isso somente foi colocado pelo artista ali, mas eles tiraram sua roupa. Ele tinha uma vestimenta e eles a partiram e lançaram sortes por ela. Ele estava envergonhado até o máximo. Contudo, sendo Deus, teve que suportar, e pecadores cuspindo em seu rosto.
Mesmo assim, sendo ele nas mesmas profundidades de misericórdia, tinha que morrer diante do público, totalmente nu. Tal efeito teve nele que isso separou a água e o sangue. Não me maravilho. Penso que o poeta expressou quando ele disse: entre rochas rendidas e céus escuros, meu Salvador inclinou o seu rosto e morreu. Mas o véu aberto revelou o caminho para os regozijos celestiais e ao dia interminável. Agora isto que se cumpriu aqui, para que esse véu fosse aberto e os filhos de Deus recebessem vida eterna e recebessem esse corpo teofânico, nascendo de novo da água e do Espírito. Na primeira parte, em uma porção, a primeira porção, o batismo do Espírito Santo. Em sua segunda vinda, esse véu, vejam, é rompido novamente e já então, diz aí no livro de Citações, que viemos com as duas porções. E diz ressurreição. Vamos ver onde está essa porção. No livro de Citações. Diz que quando golpearmos o Jordão, citação 597, na página 69. E como o Elias foi para baixo ao Jordão um dia e o golpeou com Eliseu, ele se afastou para trás de volta, ele cruzou outro lado, ele veio de regresso com uma porção dupla. E quando nós golpearmos o Jordão com Cristo, nós temos uma porção. Mas quando nós regressarmos, nós viemos com duas porções. Nós temos vida eterna, ressurreição do pecado, agora em retidão com o Espírito Santo. E então, no regresso com Cristo, nós viemos de volta com as duas, ressurreição física, e nós já temos ressurreição espiritual. Nós, então, temos uma dupla porção. Aí é que ele escreve dupla porção, a ressurreição espiritual, a ressurreição física no regresso com Cristo. Onde? Na pedra angular. Aí desenha uma pedra angular à esquerda. Agora vejam vocês o que estará ocorrendo com sua vinda, o qual é ao final desse ministério. E com isso se abre, então esse dia interminável, eterno, mas não somente com o corpo teofânico, mas que também com o corpo físico em cada um de nós. Ou seja que é inevitável, como foi inevitável que ele desse sua vida ali na cruz, para poder nos dar vida eterna. E é inevitável que ocorra em sua segunda vinda o cumprimento dessa escritura de Apocalipse 11, para que possa vir essa dupla porção. Tudo é em paralelo. Seguro, ele teve que fazê-lo. O véu pendurava entre o homem e Deus, e esse véu aberto revelou o caminho ao regozijo do céu e ao dia interminável. O Calvário significa algo, significa mais do que nós podemos expressar.
seguro. Vivendo, Ele me amou. Morrendo, Ele me salvou. Sepultado, Ele levou meus pecados longe. E hoje foi condenado. O pecado não tem mais domínio. Quando Ele clamou na cruz, está terminado. Quando diz ali, consumado é, o pecado morreu. Agora está morto. Se terminou, não tem poder, não tem vida. Povo, pense isso. Esse pecado, o inimigo dos seres humanos, está morto e sem vida. Não tem mais efeito. Não pode. Quando o sol apagou sua visão, as estrelas não brilharam, a terra escureceu, tudo estava sendo redimido. Agora vemos o que ocorreu aí, o qual é a história, e o qual damos graças a Deus por esse sacrifício. Que agora, para a sua segunda vinda, vejam, na mensagem A Entrada Triunfal de Cristo para a Salvação do Mundo, pregado em 1º de abril de 2012 aqui em Caí, Porto Rico, nos diz nosso irmão William, agora Israel estava esperando o Messias, como está profetizado para a sua segunda vinda. Ou seja, há 2000 anos atrás o estavam esperando como ele viria em sua segunda vinda, porque Israel não conheceu que sua vinda está em duas partes. Sua primeira vinda como Cordeiro de Deus e sua segunda vinda como Leão da tribo de Judá. Era esperado em um cavalo branco poderoso, com um exército poderoso. E vem um burrinho, com uma multidão simples, clamando, Hosana ao Rei que vem, no nome do Senhor. Bendito o Filho de Davi que vem. Bendito. E assim encontramos toda essa manifestação formosa da vinda. Hosana, o Filho de Davi. Bendito que vem no nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na página 155 do livro de citações, aí há uma porção, no parágrafo 1383, onde nos fala que é um extrato da mensagem Qual é a atração no monte? Diz, haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia nos últimos dias sobre esse grupo pequeno que vem com ele, sobre esse asno manso e humilde, sem uma denominação clamando, Hosana ao Rei que vem, no nome do Senhor. Veremos mais adiante o que isso significa. Agora vejam nessa mensagem, Jeová proverá, na página 16, nos diz, mas a chuva temporã, a primeira chuva significa uma chuva de ensinamento. A segunda chuva, que é a chuva tardia, que é a chuva da segunda vinda do Senhor, vejam, a segunda chuva é o Espírito que vem sobre o que já foi ensinado e produz a colheita. É o Espírito Santo, vejam, vindo sobre o que já foi ensinado. E o que vai produzir isso? A colheita. E ele desenha uma estrela de Davi ao lado e escreve a chuva temporã, a chuva tardia. Agora continua dizendo nosso irmão William. E agora temos a promessa para o último dia da vinda do Senhor. E será paralelo ao que foi a vinda do Senhor 2000 anos atrás, sobre um burrinho, um jumentinho filho de asa, mas para a segunda vinda a promessa é que virá em um cavalo branco. E porquanto Cristo trata com sua igreja no campo espiritual,
Então vejamos algumas coisas que não podemos deixar passar despercebido. Porquanto para a primeira vinda houve um precursor, para a segunda vinda tem que vir outro. Para a primeira foi João Batista. Isso já é história. E o precursado foi Jesus Cristo. Para a segunda vinda de Cristo se requer que as pessoas estejam preparadas e vejam um homem precursando a segunda vinda de Cristo, falando as coisas que vai ser e como vão acontecer. Como João disse que detrás dele viria um maior do que ele, do qual ele não era digno de desatar o cadarço do seu calçado. Lhes disse, ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. Também quando viu, Jesus disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mostrou para o que vinha, como Cordeiro para tirar o pecado do mundo. E mostrou que ele os batizaria com o Espírito Santo e fogo, os que creriam nele. E mostrou que o maior não seria o precursor, mas o precursado. Vejam na mensagem o enterro. Nos diz aqui na página 9, nos relata aqui um pouco nosso irmão Branham, dessa obra, desde a página 9, na metade da página diz, e quando estava pendurado ali, sangrando e morrendo, quando inclinou seu rosto, o sol se envergonhou tanto ao ver que Deus teve que pagar tal preço para redimir as criaturas que ele tinha criado à sua semelhança. O sol se negou a olhar para a terra nessa hora. A lua estava tão envergonhada que se moveu do seu lugar. As estrelas deram suas costas à terra. Que coisa tão horrível é o pecado. E como foi que tratou Deus com o pecado? Depois, ao ver esses sacerdotes burlescos e com cuspes em seu rosto, um homem lhe esbofeteou na cabeça com uma vara e disse, se és profeta, diz quem te esbofeteou. Um deles arrancou a barba da sua cara e lhe deu uma bofetada na cara e queria que ele se levantasse para defender. Ele disse, se meu reino fosse deste mundo, eu chamaria meu Pai diretamente e ele me enviaria 12 legiões de anjos. Poderia ter sido mudado. Podia ter sido mudado o panorama aí. Mas, como poderia fazer? Ele justamente não podia fazer, pois eram seus próprios filhos clamando pelo seu sangue. Você poderia imaginar um pai tendo seus próprios filhos em trevas, clamando pelo sangue de seu pai? Por isso, vejam vocês, que a maior tristeza e a maior dor que uma pessoa pode ter veja, como se um filho estivesse fazendo algo ao seu pai e esse filho não estivesse em seus cabais e lhe diz e faz coisas e depois percebe que ele estava fazendo isso com seu pai. Como se sentir esse filho? Imagine, quem vai bater num pai? Agora como vão se sentir muitos quando tentarem de golpear para que lhes abra, bater para que se lhes abra, abre-nos a parábola das 10 virgens de Mateus 25. Vejam algo ali.
capítulo 25, versículo... Versículo 1 diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. Ele escreve aí em cima as 10 virgens e os 144 mil. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Agora vejam, ele vem como ladrão à noite, mas esse chamado escutam também as insensatas. Recordem que a terceira etapa é para a igreja noiva, para as fátuas e para os incrédulos. E os 144 mil escutam o chamado. Saio a recebê-lo. Saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Página 369 do livro dos selos. Agora, continua dizendo: Depois vieram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. E estavam todas juntas aí. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não se pode sair do lugar onde Deus disse através do precursor que o esposo ia vir. Agora vejam tudo isso. Ali nos mostra aqui algo. Continua dizendo o nosso irmão Branham. Por isso é que ele não pôde fazer outra coisa a não ser morrer. Se ele não tivesse feito, seus filhos, suas criaturas teriam sido sujeitos ao juízo. Por isso é que teve que morrer para salvar seu povo. E quando morreu, quando inclinou sua cabeça a este velho mundo, lhe baixou, desceu um calafrio pelas costas, teve que ter tido uma prostração nervosa, pois a Bíblia diz que o mundo inteiro, da sexta hora à nona hora, houve trevas em toda a face da terra, e a terra se estremeceu, e as pedras fenderam, o véu se rompeu em dois, de alto a baixo. As mesas dos sacrifícios se viraram. O Filho do Deus vivente morreu e estava tão morto que só ele o reconheceu. Ele estava tão morto que a lua o reconheceu. Ele estava tão morto que as estrelas o reconheceram. Ele estava tão morto que a terra o reconheceu. Ele estava tão morto que os elementos o reconheceram. As atmosferas o reconheceram. Todos tiveram que saber que ele era o Filho de Deus. Não podia falhar a palavra de Deus. Tinha sido prometido desde o Jardim do Éden. Essa semente ferirá a cabeça da serpente. Agora, o que lhe aconteceu? O que aconteceu quando deixou a cruz e entrou no túmulo de José de Arimateia? Era tão pobre que não tinha nem onde recostar sua cabeça. Tinha nascido em uma manjedoura, com um nome infame
por trás como dele. hijo ilegítimo, Como um filho le ilegítimo. hicieron burla, Lhe zombaram, e o se zombaram e rieron dele. riram dele. le hacían mofa en la Faziam tierra, zombaria na terra. le hacían burla y fue rechazado. Zombava e foi rejeitado. Quando ele murió, Quando ele morreu, tuvo que ser teve que bajo ser pena capital, sob pena capital, en medio de dos no ladrones. meio de dois ladrões. tenía ni siquiera Não tinha nem sepulcro sequer sepulcro en que ser em sepultado. que ser sepultado. Tuvo que ser Teve que sepultado en ser la tumba de sepultado otro no hombre. túmulo de outro El homem. mismo Dios del O cielo, próprio Deus do viniendo a céu, la tierra. vindo à terra. ¿Quiénes pensamos que somos Quem pensamos al que tener somos pasar solo ao un ter poco que de passar sufrimiento, somente um pouco de sofrimento? comparado con el que Comparado com o que ele passou? pasó? Amigo, Amigo, piense en eso pense que hizo por nisso nosotros. que fez por nós. Ahora vean Agora allí, vejam ali ele lo llevó José de o Arimatea levou José de a Arimateia una cueva, a uma cueva cova, hendidura, era uma fenda, a un sepulcro a nuevo. um sepulcro novo. Pero vean ustedes, Mas vejam vocês, que en Apocalipsis que 11 em Apocalipse 11 no não será será permitido sepultar. sepultá-lo. Agora, Agora, y esa será e una señal esse mundial. será um sinal mundial. Ele nos dijo que Ele nos por disse la que televisión y pela todo televisão e tudo se estará se estará mostrando. mostrando, E ele nessa mensagem diz, diz, vamos deixar esse sinal quietinho, porque essa señal porque esse sinal y con la e com resurrección a de esa ressurreição desse sinal, señal, em várias él hablaba ocasiões ele falava que que poderia ser esse terremoto poderia grande ser esse terremoto grande de la resurrección, da ressurreição, dessa parte de Los dessa Ángeles, parte Califórnia, de Los Angeles, Califórnia, que está por que está por acontecer esse terremoto e que esse terremoto seja o terremoto que van a dos resucitar, que vão ressuscitar, el terremoto o de los dos terremoto olivos. das duas oliveiras. El soldado romano dijo, O soldado romano disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus. El pecador, O pecador teve que reconhecê-lo. Judas dijo, Judas disse, eu traí sangue inocente. Ele teve que reconhecê-lo. O mundo inteiro reconheceu. Do qual na mensagem Almas em Prisão, ali nos fala na página 39 e 40 dessa parte da terceira etapa de Jesus diz, e notem bem, quando veio a terceira etapa do seu ministério, primeiro foi a cura dos doentes, a segunda foi a condenação das organizações e o profetizar do que tinham feito, o que era e o que estava por vir. Assim fez. Não é verdade? Mas sua terceira etapa foi quando pregou aos perdidos que não podiam ser jamais salvos. Estavam ali onde estavam também aquelas com os olhos todos pintados, pregou as almas no inferno, as quais não aceitaram a misericórdia, mas o melhor, estavam eternamente separados da presença de Deus. No entanto, tiveram que reconhecer o que ele era, porque Deus o fez o que era. E ele escreve aí, uma estrela de Davi desenha aí, e na terceira etapa tiveram que reconhecê-lo. O que aqui está nos dizendo dessas pessoas e também a natureza. Continua dizendo depois, onde se foi? Quando um homem morre, termina tudo allí?
Quando um homem morre, termina tudo ali? Não, Senhor, ele teve que morrer assim porque a Bíblia de Deus disse que assim tinha que ser. Ele confiou na palavra de Deus. Por isso é que em vida disse: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. A Bíblia diz o que Davi disse sob inspiração: não deixarei que meu santo veja corrupção, nem deixarei sua alma no inferno. Jesus disse: destruam este corpo e eu o levantarei em 3 dias. Ele sabia que a palavra de Deus não podia falhar. E Apocalipse 11 também sabe que a palavra de Deus não falhará. Se ele pôde descansar nisso, crendo que Deus não podia falhar, quanto mais nós, que nascemos de novo através do Espírito Santo, e sendo testemunhas nossos corações agora mesmo, que vive nosso Redentor, e virá de novo algum dia. Descanse seguro, que aqueles que estão em Cristo, Deus os trará com Ele. Agora continua dizendo nosso irmão William. João era grande, seria grande, disse o anjo Gabriel ao sacerdote Zacarias, que esse filho que nasceria a Zacarias e sua esposa Isabel seria grande diante de Deus, porque um profeta enviado por Deus é grande diante do Senhor, diante de Deus. E se é um precursor para a vinda do Senhor, quer seja para a primeira ou segunda, é grande. É maior do que todos os demais profetas, porque é quem precursa a vinda do Senhor. E agora, não podemos perder a bênção de ver quem é o precursor da segunda vinda de Cristo. Porque lá, os que perderam de vista quem foi o precursor da primeira vinda de Cristo, perderam a vinda do Messias. E agora, Cristo o identificou. Cristo depois disse, João disse de Jesus, que ele era o maior, quem viria depois dele, o Messias. E depois Jesus disse de João, dos nascidos de mulher, não se levantou nenhum maior do que João. Este é aquele Elias que havia de vir. São João capítulo 11, versículo 9 ao 15. João deu testemunho de Jesus e Jesus deu testemunho de João, o mesmo que ele nos falou no livro das Eras editado na página 369 deste outro, é o 365, vamos ver. 365 embaixo. Acá ele também. Aqui ele também nos mostra aí. Diz, mesmo que ele não será popular, sim será vindicado por Deus. Assim como Jesus vindicou João e o Espírito Santo vindicou Jesus, nós podemos ter a confiança. Agora vejam, quem vindicou Jesus? O Espírito Santo. Viram isso? Bom, porque vejam vocês, continua dizendo, nós podemos ter a confiança que este homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que serão indiscutíveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, como Moisés e Elias escreve aí, o vindicará, assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha, este homem também, como João, escreve Elias, testificará que Jesus vem. E escreve Moisés e Elias. E o próprio regresso de Cristo provará que este homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Essa é a evidência final que este homem
es en é, verdad el na profeta de verdade, o Malaquías 4, profeta de Malaquias 4. porque Jesus mesmo Porque aparecerá, Jesus mesmo aparecerá. escribe Elías e Moisés, E ele escreve Elias e al Moisés. fin de la edad Ao gentil, fim da era gentia, entonces será demasiado então tarde será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. En este escribe aí nesse mesmo rojo, Neste escreve aí nesse mesmo vermelho, escreve os últimos 3 anos e meio dos 1954 anos. Neste outro escreve a evidência final. E onde diz ao fim da era gentia, escreve da dispensação da graça. Onde apareceria ao fim da dispensação da graça. Recordem que ele nos dizia, a porta da dispensação da graça está por se fechar. Porque estava se realizando tudo correspondente à dispensação da graça. Era um entrelace dispensacional, mas estava se vivendo na dispensação da graça. Com batismos e todas essas coisas, Santa Ceia, pertencentes à dispensação da graça. E Paulo tinha dito em Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Assim, pois, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. E ele escreve aí, até a segunda vinda de Cristo. Chegou um momento que ele disse, até aqui, os batismos até aqui, a Santa Ceia. Mas e por quê? Por que se deteve tudo isso? Porque estava se chegando ao ciclo messiânico para o cumprimento dessa promessa. E aqui desenha uma pedra angular e as eras, a sétima era nada mais, e a flecha para os 2 lugares. Neste outro também escreve, Jesus mesmo aparecerá, diz era da igreja. Ao fim da era gentil, escreve dispensação da graça. Agora vejam vocês o que nos diz aqui nessa outra mensagem. Porque vejam, Jesus ali deu testemunho de João. E o Espírito Santo deu testemunho de Jesus. Vemos ali, e João deu testemunho de Jesus. Agora vejam na mensagem, testemunho da Escritura. Nos diz na página 16 dessa mensagem, diz nosso irmão William. Portanto, neste tempo há mais escrituras na palavra de Deus para serem esquadrinhadas com relação à vinda do Senhor. E na vinda do Senhor, o Senhor em sua vinda pode tomar a Escritura e pode apresentar ao público as Escrituras que falavam da sua vinda. E pode dizer, hoje se cumpriu essas Escrituras e essas Escrituras diante de vossos olhos. Pode dizer às pessoas, vão às Escrituras, esquadrinhem as Escrituras e vejam que isso que estou fazendo é o que foi dito por todos os profetas que eu faria. Vejam, desde o primeiro profeta até o último profeta, William Marion Branham, o qual anunciou as coisas que eu faria. Ele anunciou que eu viria com os trovões. Ele anunciou que eu viria sobre um cavalo branco como a neve. E que isso seria a palavra de Deus encarnada em um homem. Agora, quem está dizendo que poderia dizer isso? O instrumento onde Deus estaria cumprindo essa promessa. Qualquer pessoa poderia dizer. Mas é que Davi ali está dizendo, perfuraram minhas mãos e meus pés. É que Davi está dizendo ali que, meu Deus, por que me desamparaste? Isaías está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu.
Pero vean ustedes, Mas vejam ellos están vocês, eles estão mostrando mostrando, Dios a través de ellos, mostrando Deus lo que através sería deles, mostrando que seria o cumprimento de esa promesa. dessa promessa. Ahora, Agora, él sigue diciendo que esta persona puede ele decir, continua dizendo que essa pessoa pode dizer, ele anunciou que viria proclamando, anunciando, revelando o nome novo do Senhor, o nome eterno de Deus. Ele anunciou que viria para trazer a fé de rapto. Ele anunciou que viria com os trovões de Apocalipse 10. Para quê? Para dar a fé de rapto, do rapto aos escolhidos. Ele anunciou que a noiva teria um avivamento, mas que esse avivamento seria produzido pelos trovões de Apocalipse que eu traria. E ele disse que os truenos seriam dados a E ele disse que os trovões seriam revelados na grande carpa catedral. O precursor da segunda vinda do Senhor anunciou todas as coisas. O precursor da vinda do Senhor anunciou todas as coisas que eu faria. E então vejam que ele disse que eu faria. E vejam o que estou fazendo. E verão vocês que é o cumprimento de tudo que foi anunciado. Esquadrinhar as escrituras de todos os profetas, desde o primeiro até o último que apareceu nesta terra, os quais falaram de mim. Portanto, a lei e o testemunho. Vão então buscar o testemunho da Escritura, o qual fala de mim. Assim o Senhor em sua vinda se apresentará. Assim o Senhor em sua vinda se identificará com tudo que foi falado dele. E ele cumprirá cada coisa que foi prometida que ele faria. E ele estará identificado na Escritura. Ele não necessitará que nenhuma outra pessoa o identifique, porque Deus já o identificou em sua palavra. Veja no livro de citações o que ele nos diz ali, na página, parágrafo 519, onde ele diz, página 59, parágrafo 519. Aí a última frase diz: tão pronto como seu ministério foi acabado, o Messias se apresentou ele mesmo. Tão pronto como essa grande pessoa que virá nos últimos dias, assim como essa última pessoa que virá nos últimos dias acabará seu ministério, o Messias se apresentará a ele mesmo. E mais adiante, nessa mesma mensagem do testemunho da Escritura, diz, portanto, o Senhor em sua segunda vinda manifestado em carne humana, utilizando um homem deste tempo, saberá o que tem que fazer. Ele saberá o que está escrito sobre ele. Portanto, assim como ele usou a Escritura em sua primeira vinda para identificar-se com o testemunho da Escritura, ele usará neste tempo também. Sua identificação será na Escritura. E quando ele citar qualquer escritura que fale da sua vinda, ele estará dizendo a verdade. E ele não estará se engrandecendo, mas que ele estará atuando humildemente e simplesmente para o benefício de todo o povo, porque ele tem que mostrar o testemunho que Deus dá dele. Agora, continuamos aqui nessa mensagem que estamos lendo da entrada triunfal de Cristo para a salvação do mundo. Continua dizendo nosso irmão William. Agora vejam vocês. Agora vejam o que diz o reverendo William Branham, falando sobre a segunda vinda de Cristo. No livro de citações, página 119, parágrafo 1058, diz: talvez seja que estou construindo uma plataforma. Vamos buscar ali, para ler ali o que ele escreveu. Página 119 do livro de citações. E ele está lendo essa porção aqui. Talvez eu estou construindo uma plataforma para que mais alguém suba nela. Talvez eu seja levado antes deste tempo. Diz o irmão William, quando João esteve preparando uma plataforma, preparando o caminho ao Senhor, aqui o reverendo William Branham está dizendo que ele está preparando uma plataforma. Continua lendo. Mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de idade avançada. E sendo de 54 anos,
y siendo de e sendo de 54 54 años, anos, no me moriré de não viejo morrerei de hasta que él esté velhice até que ele esteja aqui. Él escribe en el libro Ele de escreve citas, no livro de citações, así como João assim como João Batista escreve também, construyendo uma plataforma para o Senhor em sua segunda vinda. Diz o irmão William, Diz o irmão William, até que aquele ao qual ele está preparando o caminho esteja aqui. Ou seja, esteja presente. Se diz eu não morrerei de velho até que ele esteja aqui, pois aqui não estava nesse momento. O instrumento pelo qual ele estava precursando não tinha nascido ainda. Em palavras mais claras, não morrerei de velho até que ele esteja aqui, pois se não estava aqui é porque não tinha nascido. Até que aquele, diz o irmão William, até que aquele ao qual ele está preparando uma plataforma esteja aqui. Como prepara uma plataforma aos políticos, outro vem preparando o caminho aos políticos. E para que esse tenha uma plataforma bem preparada e o apresente, esse é o candidato que temos. Agora, se ele diz que não morreria de velho sem que ele estivesse presente, ao qual ele está preparando o caminho, então ele pensava, cria que se não morresse por causa de um acidente de velhice, não iria morrer sem que ele estivesse presente. E isso é muito importante sabê-lo, diz o irmão William. Claro que é muito importante sabê-lo. Aí está nos mostrando o irmão Branham que se não tivesse morrido por esse acidente, iria chegar a uma idade que não ia morrer de idade avançada, sem que o cumprimento dessa promessa estivesse no meio da raça humana. Como foi a primeira vinda? Nascendo, porque tem que nascer. De velho não ia morrer sem que ele estivesse presente. E isso é muito importante sabê-lo. Mas continua dizendo, ou só que leve um tiro assassinado ou alguma outra coisa, de algum modo morto, mas não pela idade avançada até que ele venha. Agora, como é que estava prometido que ele vinha? Veja na mensagem nos colocando ao lado de Jesus, na página 15 deste folheto. E nessa outra seria a 9. Ele diz aí, há 3 coisas que poderiam acontecer comigo, que poderão acontecer comigo. Isso talvez é o fim do meu caminho, e deixar que este outro chegue. Abriu o caminho para ele tomar o mandato, para ele tomar o mando, porque recordem, quem vem pregar estará na palavra, restaurando a fé dos filhos aos pais. Poderia ser o fim da minha caminhada, poderia ser que ele esteja mudando o meu ministério de volta ao evangelismo para o ultramar, para o exterior. Ou poderia ser que ele não vai me chamar mais como evangelista, e esteja me levando para o deserto em algum lugar, para me ungir, para me enviar como prometido, que está por vir, eu creio. E ele escreve ali, o prometido. E escreve, outro virá, é igual. Cristo virá em carne. E neste outro escreve também o prometido. E escreve do outro lado, o ungido. No livro de citações há uma porção também que ele fala, um escrito que ele diz, Jesus em carne. O lemos, vamos ver se encontramos para colocá-lo aqui também, nessa porção. Ele escreveu ali Jesus em carne.
Na 92, parágrafo 795, aí também nos fala. Mas a outra, mas esta, vamos ler esta, que aí diz, na metade do parágrafo, e ele vem sobre um cavalo amarelo, todo pintado e misturado com diferentes cores para torná-lo pálido e moribundo. Mas quando Nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve. Isso é da página 256 do livro dos selos. E ele será eternamente, exatamente, Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Aí ele escreve Deus em carne, Moisés e Elias. Vamos ver a 1481 para ver se é essa. Sim, essa mesma é. Diz, quando é inspirado a vocês para ver sua presença aqui, de São Marcos 11 ou São Lucas 17:30, que ele vai se revelar nos últimos dias entre seu povo em carne humana, como ele fez antes de Sodoma, e com a verdadeira e genuína vindicação das Escrituras, dessa mensagem do último dia, e vocês veem a presença de Jesus Cristo. Escreve o último dia, que vocês tinham ouvido o que ele fez em sua vinda, e ouvindo as Escrituras dizerem que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E pouco antes de que a condição de Sodoma seja queimada com a ira de Deus, ver Jesus voltar entre seu povo, formado em carne humana, e fazendo a mesma coisa que ele fez. Deveria elevar nossas almas à glória. Ele escreve embaixo aí, Jesus vem em carne e escreve rapto. Vejam o que em sua vinda, o que produzirá o rapto. E essa fé de rapto é o conhecer sua vinda. Em cima também escreve Jesus em carne humana. Agora continua dizendo, vejam essa outra mensagem também, vamos ler daqui uma porçãozinha. Dessa mensagem também fala disso. Ele era a tocha que ardia e iluminava, que foi pregado em 26 de dezembro de 2003. Aqui em Caiê, Porto Rico, também nos diz algo dessa parte que estamos lendo. Diz agora o reverendo William Branham disse, talvez eu não esteja aqui quando ele chegar. Isso diz nosso irmão William. Agora o reverendo William Branham disse, talvez eu não esteja aqui quando ele chegue, mas eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Exceto que morra por alguma causa, ou que seja ferido, ou seja, atire nele e o matem, ou por alguma causa, algum acidente ou algo, e partiu sob um acidente. Mas ele disse, mas eu não morrerei de velho sem que ele esteja aqui. Se estivesse aqui ainda, quantos anos teria Miguel? 92 anos por aí? Não, um pouco mais. 94 nasceu em 1909, já para 95, porque estamos perto de 2004, ou seja, que já a essa idade normalmente a maior parte das pessoas partiram. Ou seja, que ele estava pensando, mas vocês sabem de uma coisa? Que ele o viu. E ele o viu em suas visões. E ele o viu em suas visões, na visão da carta. Ele viu quando ele também falou do sétimo selo. E ele o viu. Vamos ver? Recordem que o sétimo selo, vamos ver aqui em espanhol, página 469 do livro dos selos. Vamos buscar para ter ali. Diz, e lê essa porção.
do livro dos selos diz, e notaram que eu disse que um destes anjos era muito diferente, me pareceu muito diferente dos demais. Estavam numa constelação com 3 a cada lado e um em cima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava para mim do que os demais. Disse que tinha um peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora, aqui está. Era quem tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. Quem era quem tinha o 7º selo? Esse anjo que era diferente dos demais. E ele escreve aí, ele era quem tinha o 7º selo, escreve Moisés e Elias, tem a segunda vinda de Cristo. Quem será o homem em quem se cumpra a segunda vinda? Coloca essa pergunta aí. Amém. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas não imagino o que significa, o que significou este 7º. E ele escreve a segunda vinda do Senhor. E termina o irmão William lendo essa porção e diz: quem tem o 7º selo é o anjo que era diferente dos demais. Não se pode desligar o 7º selo do anjo que era diferente dos demais. E não se pode desligar o cumprimento do 7º selo do anjo que era diferente dos demais. No cumprimento do 7º selo estará presente o anjo que era diferente dos demais. Assim como para o cumprimento da primeira vinda de Cristo estava presente o anjo do Senhor. O anjo do pacto que libertou o povo hebreu, no qual estava o nome de Deus. A página 71 do livro de citações nos diz ali, do parágrafo 614, vejam, nosso irmão Branham, se estivesse nesse momento que ele falou, como falou aí, de que ele não morreria de velho sem que ele estivesse aqui, o que ele teria feito? Vejam aqui, diz, página 71, parágrafo 614, eu esperei, eu desejei, eu estive sob antecipações e criei que alguma grande pessoa vinha algum dia, ou talvez o grande profeta que eu falo que virá, do Eliseu. Eu sempre criei e pensei que talvez eu viveria para ver o dia que, quando eu pudesse mudar, quando eu veria essa pessoa se levantar em cena. Então, eu podia levar minha igreja pequena e dizer: irmãos, este é o homem que nós buscamos. Este homem, este é ele. E desenha uma estrela de Davi. Eu esperei por isto. E se realmente isso já passou, então eu estou olhando para dizer daqui de cima: irmãos, este é ele, vindo daqui. Vejam, eu quero ver a igreja mantida assim. E ele escreve, diria a minha igreja: este é o homem. E escreve do lado os ministérios de Elias. Escreve Elias, Eliseu, João, ou seja, João Batista, WMB e o quinto Elias. Escreve aí as 5 manifestações. E grande em cima Eliseu, ou lhe diria, a minha igreja, este é o homem. Agora, continuando com a mensagem, primeira que estamos lendo, da entrada triunfal de Cristo para a salvação do mundo, continua dizendo, e partiu, não de idade avançada, mas de um acidente automobilístico inesperado para todos os que escutavam a mensagem do reverendo William Branham. Como precursor da segunda vinda de Cristo,
Também ninguém esperava que João Batista morresse, e muito menos na forma que morreu, decapitado. Nem João Batista esperava morrer assim. Por isso, quando está preso lá na prisão, manda 2 dos seus discípulos perguntar a Jesus: Senhor, diz, vão e perguntem se ele é quem viria ou esperaremos outro. Ou seja, se ele é o Messias ou esperariam outro. Mais adiante continua dizendo: e agora saberá que coisas o Messias tem que fazer em sua segunda vinda, assim como João Batista tinha que saber que coisas o Messias faria em sua primeira vinda? Pois claro que sim. Por isso, tem que vir dizendo as coisas que vai fazer, as coisas que Deus vai fazer depois do precursor, as coisas que Deus vai fazer através do Messias. Continua dizendo, mas não pela idade avançada, até que ele venha. Talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Diz o irmão William, a mensagem, pois o que ele já tinha que falar, o falou. E ficou gravado e está impresso. Portanto, ler, escutar as gravações ou ler o que o precursor da segunda vinda de Cristo disse, o reverendo William Branham, é estar escutando como se estivesse presente. Porque a mensagem e o mensageiro é a mesma coisa. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que será paralelo em tudo. E eu sei que será. Vamos ir ali um momentinho nessa citação dessa página 119, que era a que estávamos lendo, da qual ele escreve ali para cima, ele escreve a mensagem, introduz a segunda vinda. E com sua vinda, diz o que lemos no livro das eras, seria a vindicação final que ele foi o precursor da segunda vinda do Senhor. Agora vejam nessa mensagem o Espírito de verdade, na página 7, diz, pode ser que seja meu tempo de partir ao lar. Parece ser muito dessa maneira. Se é assim, alguém se levantará depois de mim que levará a mensagem para frente, em frente. Ele será uma pessoa diferente, mas ele se levantará depois disso e levará a mensagem em frente. E vocês escutem-o. Enquanto for escritural, fique com isso. E ele escreve do lado Apocalipse 10, de 1 a 11, 11 do 1 ao 14, 7 de 1 ao 17, 14, versículo 1, e 14 do 14 ao 20. E na frente tinha escrito, outro virá. Será muito diferente. Há um escrito em uma nota que ele disse que virá outro. Veja para ver se tem nos artigos aí, o lemos. Não sei se eu tenho esse aqui. Que leva a mensagem, algo assim diz. É um caderno, parte de um caderno. Se não leremos nesses dias mais, veja aí o que ele diz. Isso em 63. Já aqui, vejam vocês que quando ele quis ir a Israel, ele pensava que nele ia se cumprir tudo. E foi até o Cairo, tinha preparado tudo para ir lá,
Mas Deus lhe abriu aí o entendimento, já lhe abriu essa parte correspondente ao retorno do Evangelho aos judeus. E como ia ser? O que tinha que fazer? Por meio das duas oliveiras, por meio do cumprimento de Apocalipse 11. E regressou. Já daí em diante, em todas as mensagens que você encontra, vai ver que sempre o foca para outra pessoa. Vamos ver, me mandaram lá do escritório, vamos ver se é este. Esse é um deles. Este foi num escrito de um estudo bíblico que diz: outro virá e continuará. Ele levará a mensagem. Mas há um que foi bem recente, ou seja, como aí como em 2018 por aí, porque foi esse escrito foi de um dos seus últimos cadernos. Vamos ver se é este. Não, bom. Conseguimos para esses dias. Agora veja, continua dizendo o nosso irmão William. Agora podemos ver que algo grande vai acontecer depois da partida do precursor da segunda vinda de Cristo. E tudo isso que vai acontecer estará em um mistério. Porque a primeira vinda de Cristo estava na Escritura prometida em muitos detalhes. De onde viria, onde nasceria, em Belém da Judéia, seria da descendência do rei Davi, viria através de uma virgem descendente do rei Davi e assim por diante. Mas a segunda vinda de Cristo encontramos muitas profecias, mas poucos pontos para identificar como, quando e onde e como virá. Virá do céu, mas os detalhes da sua vinda, a sua igreja, tudo isso está dentro do sétimo selo de Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante. E houve silêncio no céu como por meia hora, mas tudo será em simplicidade. E mais adiante diz: agora, para a igreja, vejamos como será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. Na página 256, vamos ver o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, porque é quem sabe como será. Página 256 do livro dos selos, em espanhol, pela metade diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Não é um cavalo literal. Um cavalo é um poder. Vem sobre o poder da palavra pura de Deus. Depois vamos continuar, porque assim como veio sobre um burrinho no literal, e aqui que ele fala disso que falamos ao princípio, e vejam. Depois vamos continuar, porque assim como veio sobre um burrinho no literal, agora virá sobre um cavalo espiritual. Esse cavalo representa a palavra pura de Deus, um poder. No poder da palavra pura de Deus. Página 55 da mensagem Evangelização do Tempo Final. Parágrafo 234 diz, e essa mensagem nessa mensagem nos diz, vamos ver aqui, ele lê dessa porção e veja o que ele escreve aqui. Ele começa a ler e diz: então, te paraste e disseste como seria o tempo, e aqui estamos no fim, e aqui estamos no tempo do fim. Senhor, vem cavalgando outra vez. E na mensagem, este folheto, ele escreve, aí em cima, onde diz: Senhor, vem cavalgando outra vez, ele escreve, com Moisés e Elias. Diz o irmão William,
cavalgando, mas agora não em um burrinho. Mesmo que o burrinho depois é tipo e figura do cavalo branco da palavra pura de Deus. E ele não continua aqui lendo, aí embaixo, mas um pouquinho mais abaixo ele escreve Apocalipse 19, 11 ao 21, e escreve, vem cavalgando. Sobre o quê? Não sobre um burrinho mais, que isso representa esse cavalo branco, que é a palavra pura, o verbo. Agora diz nosso irmão William na página 54 também, dessa mesma mensagem, a evangelização do tempo final, parágrafo 231 diz, e parece que está bastante fraco agora para ambos, a mensagem e o mensageiro. Essa etapa, diz o irmão William, essa etapa é bem importante. Assim como foi uma etapa quando Cristo se apresentou e toda essa etapa da Semana Santa. Continua lendo. Mas não se preocupem. Em alguma parte, não sei como, mas estou confiando nele. Ele virá cavalgando em cena algum dia. Não se preocupem. Vamos estar juntos. E continua dizendo o nosso irmão William, virá cavalgando em cena algum dia, em alguma parte. Vamos ver um pouquinho mais. Porque quem perder o que estará acontecendo no tempo final, terá perdido a bênção como perderam muitos na primeira vinda. Na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, diz na página 13, agora eu estava ficando bastante velho e pensei, haverá outro avivamento. Isso está no livro de citações, essa porção. Ele está vendo da mensagem, mas essa porçãozinha está no livro de citações. Vamos ver se é na 14. 1485 deve ser. 1485. Haverá outro avivamento, diz o irmão William, ou seja, como que ocorre, como que ocorreu de etapa em etapa, de era em era, haverá outro avivamento, verei outra época, ou seja, outro despertamento espiritual com outra era, com outra etapa da igreja, haverá outro avivamento, verei outra época, e somente recordem, do ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco, percorreremos este caminho novamente, isso é correto. Tão logo nos aprontemos, ou preparados, ou quase preparados, diz o irmão William. Tão pronto quanto estamos preparados. É uma promessa, vejam vocês. E aí ele escreve o oeste, no livro de citações, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos este caminho outra vez. E agora vejam, seguindo a trajetória dessas profecias, agora identifica que será do ocidente. No leste veio num burrinho. Tinha chegado ao ciclo da vinda do precursor e da vinda do precursado naquele tempo. E ao final do ministério, tinha que cumprir a obra de redenção para o qual ele veio, que era o mais importante de tudo que ele tinha que realizar em sua vinda. Tinha vindo com a comissão de morrer pelas suas ovelhas. Ele disse, ninguém me tira a vida. Eu apoio por mim mesmo para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. São João capítulo 10, versículo 14 ao 18. Assim que Jesus sabia para o que tinha vindo e o que tinha que realizar. E sabia que era lá no leste, a terra de Israel, que está no meio, que está no Oriente Médio. Lá no
Oriente Médio. Mas agora a igreja caminhou, o evangelho caminhou com o sol e com o sol do leste ao oeste. E agora nos encontramos no oeste para estar preparados para a segunda vinda de Cristo, que será o Verbo, a palavra vindo, o Senhor no cumprimento da sua promessa, sobre o poder da palavra pura, representado em um cavalo branco, porque um animal ou uma besta representa o poder. Tem por nome o Verbo de Deus, portanto é o Verbo que se encarnará no último dia. E o Verbo é o anjo do pacto, é o Espírito Santo. E diz o reverendo William Branham: cavalgaremos este caminho uma vez mais. Porque Elias, em sua quarta manifestação, depois para o tempo final, terá uma quinta manifestação do ministério de Elias. E aí é que vem cavalgando nessa manifestação prometida para o último dia. Cavalgaremos este caminho. Em quê? Nesse cavalo branco da palavra pura de Deus. Como será conhecido o Messias quando vier? Porque estará sempre dentro da palavra de Deus, trazendo sua palavra. Ou seja, que tudo o que será cumprido será de acordo ao que foi prometido, e virá pela sua igreja, e consequentemente lhe dará fé para serem transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Na mensagem, o presente embrulhado de Deus nos diz ali, na página 21 diz: não sabia nada sobre o sobrenatural. Porque aqui está a resposta. Eles não seguiram a estrela de luz, a bússola de Deus para essa luz perfeita, ou guiando para o oeste, até viajando nos guiando para essa luz perfeita, ou estrela de Belém. Vimos a sua estrela aqui no oeste. Que tipo de estrela? A estrela da sua igreja. O Espírito Santo se movendo em seres humanos. Vimos sua estrela e viemos adorá-lo. Amém. Isso é o que é. Homens sábios, mulheres sábias, humildes de coração, vimos sua estrela. E ele escreve essa, ou seja, Espírito Santo. E viemos adorá-lo. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e escreve Oeste e Lugar Santíssimo, Lugar Santo nas eras, e embaixo Leste Átrio. E também escreve à direita, em sua igreja, a estrela é igual, o Espírito Santo no Oeste, América, do qual ele tinha dito no livro dos selos, na página 134. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Correto. Aqui está o que estava buscando ahorita. Aqui está o que estava buscando agora há pouco. Do escrito, onde ele escreveu: depois de mim vem outro mensageiro. Como eu possa, ou como posso entregar essa espada a outro que leva a verdade? Assim pode colocar, tem aí? Como posso entregar essa espada a outro que leva a verdade? Em cima tinha escrito, o primeiro que eu li, isso ele escreveu num dos últimos cadernos que ele tinha aí. Agora, isso foi o que falou o nosso irmão Branham nessa oração ao final nos selos, no sétimo selo, onde ele diz, página 479 do livro dos selos,
concede que chegue a acontecer que quando as pessoas se encontrarem doentes, que eles se lembrem que o sangue presente e todo suficiente do nosso Senhor Jesus Cristo está sobre o altar como nossa expiação. Rogo que sejam curados imediatamente. E rogo que afaste o poder de Satanás quando vem para desanimá-los ou para fazer formar grupinhos. Vejam que aí está o que falamos agora há pouco. O que aconteceu com Pedro, por estar se unindo aí a esse fogo que acenderam aí. Ou para fazer formar grupinhos, afaste todos os poderes do inimigo. Santifique-nos em Tua palavra. Conceda, Senhor. Depois, Senhor, rogo que me ajudes. Estou começando a decair. Sei que meus dias sobre essa terra já não podem ser muitos. Rogo que me ajudes e me conceda ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la. Depois, quando me chegar o tempo, quando me chegar o tempo de descanso, quando chegar lá ao rio e me chegarem as ondas, ó Deus, conceda que possa entregar essa espada a outro que seja honrado e que leve a verdade. Ele escreve Moisés e Elias, o anjo de Jesus. E aqui também escreve a palavra a Moisés e Elias, o anjo de Jesus. Agora, já para a página que isto foi anexado, 482, embaixo diz, está falando de Israel em sua própria pátria, mas notaram que ele não fala nada da revelação do sétimo selo? E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu? Vemos, pois, que é um mistério por completo. E a hora ainda não chegou para que se desse a conhecer esse mistério. Chegamos até aqui. E o demais nos será dado ali no tempo, quando aparecer Jesus novamente sobre a terra para levar a sua noiva. Ou que chegue a acontecer nesse tempo. E diz nosso irmão William, continua dizendo aqui, esse foi nosso tema para hoje, e a pergunta era, quem é este? Já vimos quem é Jesus Cristo em sua primeira vinda, com o nome de salvação Jesus, em espanhol, em inglês Jesus e lá, pois Yeshua, em hebraico. Portanto, agora a pergunta é, ele diz que vem, diz a Escritura que vem esse cavaleiro, que é o verbo que estava com Deus, o verbo tem por nome, o verbo traz um nome que ninguém entende, o verbo de Deus. Portanto, qual será o nome que terá e com o que virá o verbo, a palavra no último dia? Será o nome eterno de Deus, nome da cidade do nosso Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. E quando se cumprir em toda a sua plenitude essa promessa, então, e for aberto o mistério, esse mistério escondido no sétimo selo, quando for aberto, então conheceremos esse nome e os detalhes desse nome. Tudo tem que ser escritural. Não pode ser invenção humana, mas tem que ser o que está prometido na palavra de Deus. Vão ter todos o nome de Deus em suas mentes, em suas testas e em seus corações. O vão conhecer, ou seja, terão a revelação. Vão conhecer. Jacó desejou conhecer o nome do anjo. Manoa desejou, todos desejaram conhecer o nome. O nome de salvação foi Jesus. E todos os que o conheceram e creram nele, creram em seu nome. E creram no seu nome e receberam vida eterna. E agora será em sua segunda vinda para a nossa transformação e ressurreição dos que morreram em eras passadas. Em sua primeira vinda, com o nome Jesus,
para receber salvação e vida eterna. Em sua segunda vinda, lá foi como cordeiro, em sua segunda vinda como leão da tribo de Judá. Como rei dos reis e senhor dos senhores será em sua obra de reclamação. É em sua obra de reclamação, no qual seu nome é manifestado. E onde foi que viu? O reverendo William Branham toda essa manifestação no cumprimento da visão da carpa. Ele disse: recordas o nome que buscavas? Pois, se estava aí o nome, era porque estava aí a manifestação do anjo que era diferente dos demais. E ele nos disse ali no que lemos, ele o viu. Como o viram Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração. Seu rosto se tornou outro. As obras de Jesus ao entrar em Jerusalém. Eu creio que até aqui podemos chegar por hoje, neste estudo, já na mensagem que estaremos escutando e vendo agora. Aí há muitos detalhes importantes, dos quais e das quais coisas se cumprem plenamente neste tempo. E que formoso é ver as Escrituras sendo cumpridas, sendo materializadas, e ser parte delas, ser as pessoas que estariam recebendo a fé de rapto. Foi dito que os trovões trariam. Mas como seria tão simples que até os que começaram desde o princípio, nem todos, mas alguns, diz que não pode ser. Já isto já tinha sido falado, isso já está cumprido, isso não pode ser. Bom, e por que você não está transformado? Espere que termine o trabalho que Deus está realizando na grande carpa catedral. E verás o que tudo que foi falado vai produzir nos escolhidos de Deus. Vamos ver aí o resultado. Qual será o resultado do que Deus está nos dando hoje? Que você será transformado. Tão simples assim. Essa será a evidência de que recebemos o que foi prometido que seria dado a conhecer em uma grande carpa catedral. Agradecemos a Deus pelo sacrifício efetuado na cruz do Calvário há 2000 anos atrás e agradecemos a Deus o que Ele está realizando e realizará em sua obra de reclamação. Nos colocamos em pé. Vejam como Ele nos amou. Porque diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, vejam que o amor é tão grande que dá ao seu Filho para que os escolhidos de Deus, os filhos de Deus de era em era, obtenham vida eterna. E é o amor tão grande do Senhor que em sua segunda vinda faz o mesmo. Lá, para receber um corpo teofânico. Aqui volta a fazer. Mas sabem para quê? Para que você e eu tenhamos o corpo eterno e glorificado.
Veja se há um amor tão grande que ultrapassa tudo. Não há comparação. Vejam, se seu vizinho, seu irmão, sua mãe, o que for nessa terra não te amam, que você não se sinta amado, não se preocupe. Há alguém que o ama tanto e tanto a você, que deu em sua primeira vinda sua vida por você e a dará por sua segunda vinda por você também. Isso é um amor de coração a coração. Alguém me ama, eu não sei se esse canto tem e o distribuíram. Eu creio que cai bem. Hoje podemos cantá-lo por aí, está o diretor também, do nosso irmão José Guilhermo. Pode passar. E quem toca aí também, nós podemos acompanhar nesse cântico. Não sei se o tem por aí. Alguém me ama, pois imaginem. Quando a pessoa vê esse amor expresso, então toda a situação, todo problema vejam, nem com o microscópio pode-se ver o maior problema que você pensa que tem, da bênção tão grande que Ele, por amor, fez por nós. Em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Agora o apóstolo Paulo não abriu esse mistério por completo, porque ele somente deixou e falou até onde lhe foi permitido falar, porque ele disse que seria sem relação, diz, virá pela segunda vez, sem relação com o pecado. E ele não falou o que ele viu no terceiro céu. O deixou porque isso corresponde ao sétimo selo. Sim, vamos cantar esse. Qual é o título? Alguém me ama. Alguém me ama.
agradecimiento de ese amor. Quiero ser un hijo sumiso y obediente, una epístola viviente que mi vida hable por mí. Alguien me ama y quién me apartará del amor de Cristo, tribulación o angustias, persecución o hambre, desnudez o peligros. Así como dijera el apóstol Pablo, hoy vuelvo a decir, prisionero de Cristo, para siempre quiero vivir. Así como dijera el apóstol Pablo, hoy vuelvo a decir, prisionero de Cristo, para siempre quiero vivir. Amém. Eso lo hizo ayer Isso fez y ontem pagó mi e salvación. pagou minha salvação. Y en su segunda E em venida, sua segunda lo vinda, mismo hace o hoy. mesmo faz hoje. Ese es el amor Esse é o amor de Dios. de Deus. Y será E será la gran a victoria grande vitória en el amor no divino. amor divino. Vem? Es el amor É o amor divino divino en un cuartito em de um madera. quartinho de madeira. Las obras As obras de Jesús as obras de al Jesus entrar ao entrar a em Jerusalén. Jerusalém. Deixamos assim conosco neste tema o nosso apreciado irmão e amigo, el o doctor doutor William Soto Santiago.